Ir a uma farmácia e comprar medicamentos sem receita médica é algo comum entre os brasileiros. Só que essa prática pode provocar um efeito contrário ao esperado. Ou seja, ao invés de curar, gerar um problema ainda maior. E é a automedicação o assunto que vamos debater com uma farmacêutica. Mas o Viva Saúde de hoje tem muito mais para você. No quadro Vida Alternativa, a repórter Kátia Pinheiro foi conhecer o poder das pindas chinesas. Esses saquinhos com ervas aromáticas que, associados a uma massagem, prometem relaxar e até tratar algumas doenças. Já no Sua Saúde, vamos conhecer os benefícios do Muay Thai, uma arte marcial tailandesa que vem atraindo cada vez mais praticantes aqui na Paraíba. Tem ainda as curiosidades do Mitos e Verdades. Fica com a gente que o Viva Saúde de hoje está imperdível. Quem nunca tomou um remédio sem orientação médica para curar uma dor de cabeça ou febre? Ou pediu a opinião de um amigo sobre qual medicamento capaz de aliviar os sintomas? A Alana tinha o mesmo hábito, o de se automedicar. Eu sou do interior de Cajazeiras e lá a gente tinha essa noção errônea que a gente recebe dos pais, que quando você tem um problema, não, o vizinho teve o mesmo problema, você pode tomar o medicamento. É tanto que há alguns anos atrás, eu não sei quantos, já é proibido, você só compra antibióticos com receita médica. Mas era perfeitamente normal que você tivesse uma crise de garganta, você vai lá na farmácia, compra um antibiótico e toma. Então essa tradição eu mantive erroneamente, que eu considero muito perigosa. Mas a gente tem essa ideia errada de que você pode chegar na farmácia, pedir um remédio, não porque a vizinha indicou. Em Alana, o uso abusivo de remédios comprometeu a eficácia de tratamentos de saúde. Há 9 anos atrás, eu tive uns problemas com uns furúnculos embaixo do braço. Fui na farmácia e comprei um antibiótico por conta própria, sem prescrição médica, tomei. Não adiantou, piorou. Depois tomei o segundo antibiótico mais forte e depois um terceiro. E esses furúnculos foram aumentando, eu fui ficando mais debilitada. Quando eu procurei o médico, ele disse, olha, você não pode mais tomar antibiótico, porque esse antibiótico você já está resistente a ele. Hoje em dia, se eu precisar tomar antibiótico, tem que ser do mais forte possível. Em decorrência desse problema que eu tive de ter tomado 3 tipos de antibióticos diferentes, eu fiquei com um problema de sangue, o que acarretou uma gravidez com má formação, 1 ano após eu tomar esses medicamentos. Então, se eu tivesse tratado de maneira correta, procurando um médico com prescrição, nada disso tinha acontecido comigo. Após descobrir que o uso de remédios sem orientação médica pode trazer consequências como reações alérgicas, dependência e até a morte, Alana chama a atenção de todos sobre os riscos da automedicação. Eu acho que é o seguinte, tudo tem que ser feito com a prescrição médica, porque os problemas podem ser seríssimos e levar até a morte. Esse hábito, apesar de ser muito comum entre os brasileiros, pode vir acompanhado de alguns riscos. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com Verônica Teixeira, que é farmacêutica. Verônica, por ser um hábito muito comum entre os brasileiros, né, a gente acha que é algo simples, inocente, mas não é bem assim não, né? Não, não é bem assim. A automedicação pode ocasionar vários problemas, né? Desde você ter aquele remédio que tem uma eficácia comprovada e ele pode se tornar um tóxico mesmo, bem assim, sabe, perigoso, potente para a pessoa. E pode interagir também com outras medicações que aquele paciente já está tomando. Então, né, o efeito daquelas medicações podem ser alterados, né, devido a isso. Bom, inclusive a Organização Mundial de Saúde, na verdade, não condena exatamente o uso de medicamentos por conta própria, né? Tem a questão, tanto é que muitos medicamentos, eles são isentos de prescrição médica, né? Agora, sim, de certa forma, teriam alguns benefícios também, algumas vantagens, ou seja, liberar alguns tipos de medicamentos para uso de forma responsável? Eu acho que se for de forma, assim, né, de forma responsável, com certeza, até porque toda farmácia tem que ter assim, o farmacêutico presente. Então, ele está lá, é aquele profissional que está lá, assim, sabe, justamente para essas ocasiões. A pessoa não chega lá na farmácia e pede para qualquer pessoa qualquer medicação. Tem que ser com orientação do farmacêutico. Ou seja,
tem que ser de forma responsável, como eles falam, tem que ser de forma né? responsável, com E certeza. sendo assim, tem esse outro lado também dos benefícios. Sim, para alguns momentos sim, com certeza. Tira a sobrecarga do Sistema Único de Saúde, sim. ou seja, que você não vai só por uma dor de cabeça. Exatamente. Você pode resolver coisas simples, você realmente consegue resolver na farmácia com o farmacêutico, com a ajuda, né, do farmacêutico, na verdade. Mas de uma forma assim geral, quais são os medicamentos então que a gente pode comprar por conta própria? Aqueles medicamentos que a gente não tem que ter, no caso, retenção, né, de receita, ou que não tem que apresentar realmente a receita médica, como, por exemplo, antibióticos, que a pessoa tem que realmente ter a receita médica. Se medicamentos controlados, a pessoa tem a retenção também, sai dessa receita na farmácia. Então, aquelas medicações assim, sabe, fitoterápicas, no caso, sabe, naturais, e algumas realmente que são até alopáticas, mas que podem ser, sabe, consumidas sem a receita, né? Utilizadas sem a receita, desde que tenha orientação adequada. Bom, inclusive eu tenho até uma relação aqui de algumas doenças, alguns problemas que poderiam ser, enfim, que os medicamentos são vendidos sem a receita, né? Sim. Gostaria até de confirmar contigo. Sim. Dor de cabeça, né? Os Sim. analgésicos, Sim. acidez estomacal, Sim, também, febre, tosse, também. prisão de ventre, Sim. aftas, Podem. dores de garganta. Dependendo da medicação, exatamente. Se forem antibióticos, no caso, já não pode. Só aqueles sprays. Os sprays naturais, à base de própolis, né, de substâncias naturais, sim. Assaduras também. Podem também ser vendidos. Hemorroidas. Sim, sim. E Alguns podem ter antibiótico na composição. Se for um creme dessa forma, não. Tem que ter realmente a receita. congestão nasal também. Pode ser consumido, sim, nas farmácias. Bom, agora a gente vê que tem uma preocupação muito grande, principalmente de alguns anos para cá, com a questão das superbactérias. Sim. E esse foi um problema gerado justamente por essa questão da automedicação, ou Exatamente. seja, o uso indiscriminado de De antibióticos. antibióticos, exatamente. Foi isso aí. Por quê? Por que é tão perigoso, né? Porque o uso do antibiótico tem que ser feito de forma responsável. Tem aquele tempo de tratamento na dosagem correta. Então, quando a pessoa tem uma pequena melhora já, né, no início do tratamento, muitas vezes a pessoa quer interromper, né, aquele antibiótico. Com isso, ele vai, ao longo do tempo, se tornando resistente, né? E que surgem realmente as superbactérias. Então, a pessoa tem que usar de forma adequada, realmente responsável, né, o tratamento completo na dosagem correta. Bom, aí a gente estava falando sobre essa questão de você chegar na farmácia e comprar um remédio. Muitas vezes as pessoas não têm ideia do que é que ele pode trazer. Por exemplo, até um analgésico simples, dependendo ou seja, da combinação com outros medicamentos, Sim. ou do que provocou aquela dor de cabeça, ela pode trazer algumas complicações? Sim, são as chamadas interações medicamentosas, que são, assim, sabe, justamente aquelas reações que podem ocorrer de uma, assim, sabe, medicação com outra. E às vezes o médico não sabe que você já está tomando uma outra medicação, ou então você toma uma outra medicação por fora do que o médico, no caso, prescreveu, e os efeitos do que você está tomando pode ser totalmente alterado, pode ser até perigoso, né? Aquela medicação pode se tornar um tóxico, por exemplo, para você, certo? Porque interagiu com outro medicamento. Isso pode realmente acontecer. Por exemplo, uma questão no caso de uma ressaca. Tem gente que vai, tô com dor de cabeça, bebi ontem, aí toma um analgésico, um paracetamol. Sim. Pode trazer um certo risco também, né? Sim, porque ele tem efeito no fígado, né? Então a pessoa que tomou algo, né, que ingeriu algo, que está de ressaca, está com o fígado sobrecarregado. Você toma uma medicação que também vai ser metabolizada no fígado, né? Então realmente a pessoa pode sentir depois uma dor, um desconforto por conta disso. Bom, a gente sabe que tem alguns tipos de medicamentos, né? Esses que são feitos por laboratórios, mas também tem os medicamentos naturais. Explica pra gente quais são essas subdivisões, quais são os tipos de medicamentos. Os medicamentos naturais, na verdade, eles são obtidos a partir de plantas medicinais. Inicialmente pelo uso popular, né, que as pessoas utilizam bastante, né, as plantas, e daí essas plantas foram sendo estudadas, né, para ter a eficácia terapêutica comprovada. E hoje em dia eles são muito utilizados, né, as plantas medicinais como forma de, assim, sabe, remédios naturais realmente, né? E os alopáticos, que a gente chama também, são aquelas medicações que a gente encontra tradicionalmente em, assim, sabe, farmácias, drogarias. Tem os seus princípios conhecidos, né, os princípios ativos conhecidos, isolados, né? Então, são esses medicamentos de laboratório mesmo, sim, né? Sim, A grosso modo seria na isso. farmácia, exatamente.
Agora tem gente, né, que tem medo de ficar se automedicando, aí recorre aos remédios naturais e terminam também abusando. Esses medicamentos também podem trazer riscos? Podem, como toda medicação, também podem trazer risco à saúde, né? Se você consumir, por exemplo, uma planta calmante, né? Alguma assim, essa medicação natural calmante em excesso, você vai ter um efeito sedativo aumentado. Você pode dormir muito, né? Você pode ficar mais sonolento do que ficaria se fosse naquela dosagem usual, né? Daquela medicação também, né? Daquela medicação natural, no caso. Então o que é que o consumidor tem que observar na hora de comprar esses medicamentos? Eles têm que, ser basicamente medicamentos que sejam registrados. Eles têm que ter algum tipo de controle. Ver se tem um registro lá no rótulo. Exatamente, né? Para poder a farmácia vender e a pessoa ter a segurança realmente de utilizá-lo. Que aí vai estar isento de fumos, assim, a gente vê que passa por uma fiscalização, né, para ser vendido. Bom, a gente já falou de alguns tipos de medicamentos, tem aqueles, né, que já são feitos por laboratórios, mas tem aqueles que são feitos sob encomenda, né? Ou seja, que são os manipulados também, né? Exatamente. Mas tem que ter o mesmo cuidado. Tem que ter o mesmo cuidado, e eles são sempre feitos a partir de uma prescrição médica, porque é justamente personalizado para aquele paciente naquele momento. Então, a gente faz assim, sabe, a medicação sai de acordo com uma prescrição médica. E é justamente, né, assim, para assim, personalizar aquele tratamento, naquela quantidade que o médico quer. Às vezes você vai comprar uma medicação e o médico manda assim, né, você tomar 10 cápsulas, mas na farmácia normal só vende com 20. Então, você perde 10 cápsulas, no caso, né? Você não tem que tomar as 20, você perde 10, no caso. Nesse caso, a gente pode personalizar nesse sentido. O médico pode dizer para você tomar 7 dias. Né? Então, você vai fazer exatamente aquela quantidade do tratamento, entendeu? Na dose que ele quer para você. Entendi. É bom essa questão que você falou de sobrar comprimidos, né? Aí a gente termina guardando, fica lá na nossa farmáciazinha e às vezes termina passando a validade. Isso também é um grande risco. Também, com certeza. Assim, periodicamente a gente tem que revisar, né, as nossas medicações, o que sobra, o que a gente tem, né, que não consome tudo realmente, porque tem que ver realmente o prazo de validade de cada uma delas. Verônica, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma dica, né, para esses momentos em que a gente realmente precisa de um medicamento, mas que não é necessário ao médico, né? Ou seja, nesses casos em que a própria Organização Mundial da Saúde libera alguns tipos de medicamentos. Então, qual é a dica, né, para quando a gente precisa de algo que não é tão grave? Nesses casos, acho que a gente tem que realmente aproveitar o farmacêutico nas farmácias, que eles estão lá para isso, nós estamos lá para isso realmente, né, para prestar orientações, dar algumas indicações que a gente pode dar, né, assim, né, se voltar, né, para a farmácia clínica nesse aspecto, né. Então, realmente, nessa hora, assim, aquele profissional indicado é o farmacêutico na farmácia. Ou seja, então, antes de pedir um analgésico, é bom explicar, ó, eu estou sentindo essa dor de cabeça, mas foi porque eu bebi ou porque o dia foi estressante, que ele vai saber indicar o tipo certo. Exatamente. Ele é o profissional para isso, realmente, na farmácia. Ok, então muito obrigado por sua participação aqui, Verônica, por seus esclarecimentos. Obrigada. Bom, mas você não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai mudar de assunto aqui. Tem o quadro Vida Alternativa, Sua Saúde, tem as curiosidades dos mitos e verdades. Então, fica com a gente que o Viva Saúde volta já.